Bom, então, nós vamos continuar conversando aqui sobre o escoamento uniforme, tá? Que acontece em tubulações, ou seja, o escoamento uniforme em condutos forçados. E a gente viu, né, na aula anterior, na aula passada, como é que a gente calcula o fator de atrito para os dois tipos de escoamento, tanto para o escoamento do regime laminar, quanto para o escoamento com regime turbulento. Hoje nós vamos focar a aula em uma outra equação, tá, de perda de carga, que ela é uma equação empírica e se chama e a gente conhece como fórmula de Hazen-Williams. Nós vimos até então a equação universal da perda de carga, né, que é a equação de Darcy-Weisbach, que ela é função do fator de atrito, do comprimento da tubulação, do quadrado da velocidade e do diâmetro da tubulação. Então, a equação universal, ela é a equação que melhor descreve, né, qualquer escoamento hidráulico em regime forçado. Por quê? Porque ela, no fator de atrito, como o fator de atrito ele é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa, dentro do cálculo do fator de atrito, no Reynolds, que é o nosso adimensional, nós temos grandeza de velocidade, grandeza de diâmetro e grandeza de viscosidade. Então, a gente tem aqui uma característica do escoamento, né, da velocidade, uma característica da tubulação, que é o diâmetro do tubo, e nós temos também uma característica do fluido, que é a sua viscosidade cinemática. Então, o número de Reynolds em si, ele caracteriza muito bem o tipo de escoamento, ele caracteriza muito bem o escoamento. Então, o fator de atrito, ele é aquele responsável, né, por medir ali o quanto que a tubulação vai perder por atrito no contato com, quanto que o fluido vai perder por atrito em contato com a tubulação, ele acaba sendo muito fidedigno ali às condições reais do escoamento. Só que temos um problema, né? Quais são os problemas típicos aí de hidráulica? Os problemas típicos de hidráulica que nós temos, normalmente, é o seguinte. Eu tenho aqui uma tubulação, né, eu tenho dois locais e eu quero transportar água de um local para outro. E aí, nesse transporte, eu posso conhecer o material da adutora e a vazão, e conhecer a carga, a perda de carga disponível, e a partir daí calcular o meu diâmetro. Né? O dimensionamento de uma tubulação nada mais é do que calcular o diâmetro daquela tubulação necessário para aduzir as vazões desejadas, as vazões que têm que serem levadas de um local para outro. Então, se eu conhecer a perda de carga disponível no sistema, e se eu conhecer a vazão necessária ou a velocidade do meu escoamento, tranquilo, eu consigo calcular o meu diâmetro normal. Mas, às vezes, eu tenho características onde eu não tenho, né, nesse tipo de problema, eu não tenho diâmetro e velocidade definidos na minha tubulação. E para calcular o número do Reynolds, eu preciso dos dois. Então, eu não tenho como calcular o fator de atrito sem ter o diâmetro e a velocidade. Aí a gente tem que entrar num método de cálculo iterativo, que até nós vamos fazer esse tipo de problema mais adiante, tá? E acaba que isso dá muito trabalho. Então, os estudiosos da engenharia sanitária, né, acabaram desenvolvendo uma série de fórmulas empíricas para o cálculo da perda de carga nas tubulações. E a que se tornou, a que se aproxima mais, né, em algumas circunstâncias, em algumas condições, da perda de carga calculada pela equação universal é a fórmula de Hazen-Williams. Então, essa, principalmente nos Estados Unidos, né, principalmente na engenharia sanitária americana, a fórmula de Hazen-Williams é a fórmula empírica mais utilizada e ela é caracterizada pela seguinte forma, tá? Não tem nem o que a gente tentar deduzir, porque como ela é uma fórmula empírica, dependeu dos experimentos de Hazen-Williams, e aí teríamos que ir atrás dos artigos originais, né, que originaram aí essa descoberta. Então, a equação de Hazen-Williams, ou a fórmula de Hazen-Williams, ela descreve a perda de carga unitária, ela é função
da vazão do escoamento, do coeficiente de rugosidade, né, de Raven-Williams, e do diâmetro da tubulação. Aqui é o coeficiente de rugosidade, tá? Então, o J, todo mundo lembra, né, a perda de carga unitária, ela compreende a relação entre a perda de carga total e o comprimento da tubulação que está sendo utilizada para fazer aquela adutora. Então, nossa perda de carga unitária é o quanto de energia que eu perco a cada metro do meu escoamento. Então, nós já conhecemos vazão e diâmetro, e o coeficiente de rugosidade de Raven-Williams, deixa eu escrever esse nome dele mais aqui, para ficar mais legível. Coeficiente de rugosidade. Ele é uma função, né, ele depende simplesmente da natureza e do estado das paredes da tubulação. Então, diferentemente do fator de atrito, que o fator de atrito leva em consideração coeficiente. Eu estou achando assim, que essa semana, particularmente, a minha letra está mais feia do que o normal, tá? O fator de atrito, ele é função do número de Reynolds, né, que é uma dimensional que leva em consideração 3 parâmetros diferentes, e da rugosidade relativa. Enquanto o coeficiente de rugosidade, ok, tudo bem, sem problemas, pode deixar ele entrar. Eu não sei se porque ele foi removido sem querer, ele não consegue entrar de novo, mas pode pedir para ele solicitar aí que eu aceito aqui, tá? Enquanto o fator de atrito, ele tem essas funções aí, função, né, tanto do número de Reynolds quanto da rugosidade, o coeficiente de rugosidade de Raven-Williams, ele é função apenas da natureza e do estado das paredes do tubo. Então, ele não vai levar em consideração a velocidade do escoamento, nem a viscosidade do fluido que está escoando ali, e nem o diâmetro da tubulação. Então, ele já é um coeficiente bem mais restrito, tá, do que o fator de atrito. Desculpa, João, te removi sem querer. Eu ia só desligar teu microfone, acabei te excluindo, tá? Desculpa mesmo. Não foi de propósito. Então, dando continuidade aqui, a nossa equação de Raven-Williams, ela não é recomendada para todo tipo de escoamento, não, tá? Ela é recomendada preliminarmente para escoamentos que sejam turbulentos de transição, ou seja, que esteja entre o escoamento hidraulicamente liso, né? E hidraulicamente rugoso. Para quem não lembra essas definições, o escoamento, para ser definido como hidraulicamente liso e hidraulicamente rugoso, ele depende da rugosidade de Reynolds, né, que a gente calcula, que é a função da velocidade de atrito, da rugosidade do material, e nós temos ali a espessura da subcamada limite. Então, quando a subcamada limite ela é maior do que a aspereza da tubulação, a gente tem aí um escoamento hidraulicamente liso. Quando ela é menor, nós temos aí uma aspereza, né, um escoamento hidraulicamente rugoso. Recomendado para a água escoando a 20 graus Celsius, né? Como eu falei, a fórmula de Raven-Williams, ela é muito utilizada na engenharia sanitária americana. E lá nós temos temperaturas de água bem inferiores às nossas temperaturas, e principalmente se a gente avaliar aqui, né, no Nordeste. Então, a água aqui, normalmente, são mais raras, a gente possuir aí água a temperatura de 20 graus Celsius na natureza. A gente consegue quando coloca aí no sistema de distribuição, né, predial, por exemplo, a gente consegue resfriar mais a água. Então, diâmetros em geral que sejam maiores ou iguais a 4 polegadas, como nós já definimos também, 1 polegada vale para a gente 25 milímetros. Então, diâmetros aqui maiores ou iguais a 100 milímetros, tá? Que já são diâmetros mais robustos, considerados aí para adutoras, né, de abastecimento de água, principalmente, de menor porte, tá? E a origem
dessa equação, como eu já falei, ela é uma fórmula totalmente experimental com tratamento estatístico de dados. Então, ela é originada de um tratamento estatístico de uma série de dados adquiridos aí por Hagen e Williams, né, e aí acabou gerando essa equação. Ela é muito aplicada para redes de distribuição de água, tá, adutores e sistemas de recalque. A rede de distribuição que eu falo é a rede que liga o reservatório da distribuição até a entrada da rede malhada ali, que vai levar água, né, para as tubulações. Normalmente são tubulações maiores do que 100 milímetros. Redes de distribuições urbanas não tem aí essa rede de tão grande, né, quanto 100. Normalmente fica ali até 75 milímetros, dependendo do porte do município que a gente esteja abastecendo, ok? Então, assim, a fórmula de Hazen-Williams, ela pode ser tabelada para vários diâmetros e coeficientes de rugosidade nesse formato aqui, tá? J igual a beta, Q elevado a 1,85. Como assim tabelado? A fórmula de Hazen-Williams original é essa aqui. J é 10,65, Q 1,85, C elevado a 1,85 vezes D elevado a 4,87. Então, o que é que eu faço? Eu arbitrando valores para C e D, né? Então, eu vou pegar aqui todas as tubulações de PVC e vou variar os diâmetros. Depois, todas as tubulações de ferro fundido e vou continuar variando os diâmetros, tá? Então, o que é que acontece? Eu arbitro valores para C e D e encontro, então, se eu arbitrar, né, esses valores, essa função aqui, ó, ela vai permanecer constante. E aí eu chamo de beta. Então, quando eu arbitro esses valores, para C e D, encontra-se valores para beta que podem ser tabelados. E aí nós temos a tabela nesse formato aqui. Diâmetro, né, em polegadas e em milímetros, tá? E os valores de C aqui para diversos materiais. Então, quando o C for 90 e o diâmetro for 10 polegadas, o meu beta vale isso aqui. Quando o meu C for 140 e o meu diâmetro for de 5 polegadas, o meu beta vale esse valor aqui. Quando o C for de 110 e for de 2 polegadas do diâmetro, aí eu tenho esse valor para beta. Então, essa tabela aqui, ela é feita só para simplificar cálculos, tá? Por que ela é feita? Por que foi elaborada essa tabela? Porque, antigamente, as calculadoras eram um pouco mais restritas, né? E aí, quanto menos cálculo braçal tivesse que fazer, melhor. E aí se criavam essas tabelas, né, para facilitar aí a nossa vida. Hoje, com o advento da tecnologia, né, até o próprio Excel resolve esses problemas de engenharia rapidamente. Assim. Eu, particularmente, tenho diversas tabelas prontas no Excel, que eu mesma pensei no layout para fazer do jeito que eu quero, todas pautadas já com a interpolação e tudo. Então, a gente não precisa mais depender tanto dessas simplificações, mas às vezes elas são válidas. Só um detalhe, essa tabela aqui do beta, ele é com J em metros por 100 metros, tá? Então, não é a perda de carga unitária, não é a perda de carga a cada metro, é a perda de carga a cada 100 metros, só temos que observar esse detalhe, que aí o valor fica um pouco menor, né, ainda do J quando você divide por 1 do que quando você divide por 100. E aí nós temos essa tabela. Então, nós tanto podemos utilizar na sua forma natural, e aí sair substituindo os valores que nós temos, como nós, sabendo o diâmetro,
e o material nós podemos também descobrir aí, colocar só, entrar só com a vazão, né? Mas realmente tanto faz. Isso aqui é só uma aproximação, tá? Para simplificar. Eu, particularmente, nem uso, tá? Estou mostrando aqui para vocês, porque eu mostro todas as alternativas possíveis. Os valores da rugosidade, tá? Do coeficiente de rugosidade, os valores de C, eles também são tabelados, tá? Como eu mostro aqui nessa tabela. Assim como nós temos, né, a rugosidade relativa tabelada, nós também temos os coeficientes de rugosidade de Hazen-Williams tabelados de acordo com o material disponível. Então, nós temos aqui os materiais mais comuns, tá? Existem outros materiais que também são tabelados que a gente consegue encontrar por aí. Esse aqui é porque, como eu peguei do livro do Porto, aí já era essa tabela, eu só fiz reproduzir para vocês. Então, nós temos aí o aço corrugado, né, aço rebitado novo aço soldado novo, nós temos o aço rebitado em uso, o aço soldado em uso também, cobre, concreto, com bom acabamento, com acabamento comum, ferro fundido novo, usado, né, ferro fundido com revestimento de cimento. Então, sempre percebam que o valor de C, ele é dependente puramente do material e da condição em que está o material. E aí, quanto maior for o valor do coeficiente de rugosidade, menor é a sua aspereza interna. Tá? É que nem a rugosidade, né? A gente viu lá que a rugosidade não é a aspereza interna. Nossa, eu fiz aqui um negócio altamente rugoso. Não é essa espessura aqui da aspereza interna. Então, o C, quanto maior for o C, né, menor vai ser a sua aspereza. Na verdade, não é que nem, é o contrário do epsilon, né, da rugosidade que a gente aplica lá na equação universal. Então, se a gente pegar aqui tubos extrudados ou PVC, que são as nossas tubulações comerciais mais lisas, mais próximos da realidade lisa, nós temos aí o maior coeficiente, que é de 150. Se a gente pegar uma tubulação de concreto, por exemplo, aqui vai reduzindo, né, os 130, se for com acabamento comum, 120. A gente tem aí aço galvanizado de 125, né, ferro fundido já após aí 15 a 20 anos de uso, 100, tá? Então, a gente, quanto mais áspero for internamente, né, menor vai ser o nosso coeficiente de rugosidade. E, obviamente, a perda de carga, ela é inversamente proporcional ao C, né? 1,85, D, 4,87, 10,65, Q. Então, se o C está no denominador, quanto maior for aqui, menor é a sua perda de carga também. Então, como essas fórmulas empíricas, elas são experimentais, a gente acaba tendo que relacionar, né, com a fórmula padrão, digamos assim, que nós temos, que é a equação da perda de carga universal. Aí foram feitas essas comparações, limitando-se a alguns parâmetros de rugosidade e alguns valores de diâmetro também, tá? Então, a finalidade dessa comparação é verificar a adequabilidade da fórmula prática de Hazen-Williams, onde o coeficiente de rugosidade não é adimensional, porque ele possui a unidade de C é metro elevado a 0,367 por segundo, tá? Então, ele não é adimensional como fator de atrito. Além de não ser adimensional, ele também não depende do número de Reynolds, tá? Porque o número de Reynolds é quem traz as características hidráulicas do escoamento. Então, nem o C é adimensional e nem depende aí do número de Reynolds, e a gente acaba tendo aí como é que eu posso dizer a palavra está aqui na minha cabeça e eu não estou conseguindo reproduzir. A fórmula de Hazen-Williams é menos sensível às características hidráulicas do que a fórmula universal. Então, ela apresenta uma sensibilidade menor.
E aí a gente vai tentar aqui igualar, né, essas perdas de cargas correspondentes às duas formulações para estabelecer aí uma relação entre o coeficiente de rugosidade, que não é adimensional, com o fator de atrito, que é adimensional. Então, a fórmula de Rason-Williams é essa daqui, né? 1065, que é 1,85, C também é 1,85, D 487. O que é que eu fiz? Eu transformei essa equação na equação que, ao invés de vazão, trata com velocidade. Do jeito que a gente fez com a equação universal, que era ΔH FL V ao quadrado sobre 2GD. Aula passada eu fiz aqui, né, a mudança para 0,0827 FL Q ao quadrado sobre D à quinta. A gente consegue trabalhar também da mesma forma com a equação de Rason-Williams em termos de velocidade. Só que problemas hidráulicos, normalmente a gente não quer saber a velocidade do escoamento. A gente quer saber a vazão, porque a vazão é a nossa demanda. Então, a demanda do escoamento, a demanda por água, a demanda por fluido, ela é a nossa variável principal. Então, por isso que todas as formas possíveis a gente sempre acaba levando, né, em termos da vazão, para não ter que ficar sempre transformando ali de velocidade para vazão. Tá? Então, vai ser muito comum a gente utilizar essa equação aqui já transformada aí em termos de vazão, ao invés de velocidade de diâmetro. Então, aqui, vazão é velocidade vezes a área. Velocidade vezes a área, tá? Isso aqui, a área, é a área do conduto circular, porque são tubos comerciais, né? E tubos comerciais são circulares ainda. Tá? A fórmula de Rason-Williams, ela só é válida para condutos forçados circulares, tá? Quando a gente for ver condutos que não são circulares, a gente vai ver que a fórmula de Rason-Williams não se adequa, porque ela foi feita exatamente para tubulações com diâmetro, né? E tubulação com diâmetro é tubulação circular. Então, a gente pode substituir aqui já, e aí chega nessa equação por velocidade, tá? Que fica vazão 10,65 vezes π, d ao quadrado sobre 4, todo mundo vai dar 1,85, vezes 1 sobre c, 1,85, D, 4,87. E aí, fazendo aqui as mudanças, a gente chega aqui, J é 6,81, V elevado a 1,85. Faltou um V aqui, né? V vezes. V a 1,85, diâmetro aí elevado a 1,17, né? Que multiplica por 2 e subtrai esse coeficiente aqui. E o C fica imutável. Então, essa é a equação de Rason-Williams para termos da velocidade. É um pouquinho mais complicado da gente transformar do que foi a universal por conta dos expoentes que não são inteiros, né? São todos expoentes decimais. Então, se eu conseguir cortar a minha língua lá no fundo, tá lá quando vai chegando na garganta, minha língua feriu por algum motivo que eu ainda não sei qual. E aí, tá ardendo tanto, e tipo, ressecando a minha boca num grau, eu não sei como é, ainda bem que a minha última aula da semana é hoje, porque tá doendo mesmo, assim. E eu não sei como foi até agora que essa língua se cortou sozinha lá no final. Mas tudo bem, vida que segue. Então, eu vou igualar a equação de Rason-Williams, né, a perda de carga unitária, com a perda de carga unitária oriunda da equação universal, tirando aqui o L, né, porque eu estou tratando do J e não da perda de carga total. E aí, igualando isso aqui, fazendo modificações matemáticas, tanto para isolar o C, né? Então, o C, ele é 43 dividido pelo fator de atrito, vezes o número de Reynolds elevado a 0,081, vezes o diâmetro elevado a 0,011, tá? Trabalhando aí, modificando aí todas as nossas formulações, a gente chega a esse resultado, tá? A essa relação aqui. Então, o que é que foi feito para fazer essa comparação? Eu estabeleci limites, tá? Eu não, né? Estabeleceu os limites de rugosidade, né? De 0 até certo valor, e também alguns diâmetros aí comerciais mais aplicados. E aí se calculou a relação entre C e F,
e se traçou isso de forma gráfica. Eu não trouxe os gráficos aqui, mas eu vou comentar para vocês quais foram as conclusões dessa análise, tá? Ao se explotar, né, ao se representar a expressão que relaciona C e F graficamente, para limites aqui com epsilon e D limitados, tá? Não é qualquer valor. O limite de epsilon, eu não lembro de cabeça, mas são diâmetros comerciais, tipo de 100, 150, 200, 250 e 300, e a rugosidade variando de zero também a um valor próximo ali de 0,3. Então, esses valores são limitados, e aí a gente conclui algumas coisas, tá? Com o epsilon e o D chutados, né, a gente consegue calcular os números de Reis. Então, para tubos lisos mesmo, sem rugosidade, né, onde a rugosidade seja igual a zero, a fórmula de Hazen-Williams, ela se constitui em uma aproximação razoável para Reynolds na ordem de 10 a sexta e diâmetros superiores a 150 milímetros. Entretanto, esse tubo, ele não existe na prática. O que nós temos são tubos de PVC que são muito próximos da rugosidade igual a zero, né? A rugosidade do tubo de PVC é 0,005, mas ainda assim não é zero. Então, a gente não pode garantir que isso vai acontecer, porque um tubo perfeitamente liso, ele não existe na prática. A ponta dessa caneta está me trollando. Eu acho que a minha mesa está cansada de tanto ser utilizada. Eu preciso do retorno das atividades presenciais para deixar ela descansando. Ela está mais cansada do que eu. Para tubos de PVC, né, que a rugosidade são de 0,005 milímetros, realmente os valores de C correspondem aí entre 150 e 155, tá? Então, para um valor alto de Reynolds, ou seja, valores altos de Reynolds são escoamentos turbulentos, tá? Escoamentos turbulentos. Então, essa equação prática, ela pode ser utilizada. Por isso que a equação de Hazen-Williams, ela é tão aplicada em instalações hidrossanitárias, porque nós temos ali sempre tubulação em PVC, uma água menos quente, né? Uma água mais fria, mais próximo de 20 graus Celsius, e a gente consegue ali utilizar equações de 100 milímetros para as redes maiores, né? Então, a equação de Hazen-Williams é muito aplicada também em instalações que usam principalmente tubulação de PVC. Para valores de C, que varia ali entre 140 e 150, tá? Que são tubos um pouco mais rugosos do que o de PVC, e Reynolds baixos, entre 5 a 10, na ordem de 10 a 4, né, de 10 mil e 100 mil, existe uma aproximação aí razoável, tá? Na região do regime turbulento, para diâmetros acima também de 100 milímetros. Então, sempre o diâmetro, ele mostra ali que essa equação ela só é aplicável para diâmetros acima de 100 milímetros. E o Reynolds até a ordem de 100 mil, ele é considerado como baixo, tá? Então, quando eu falo aqui Reynolds alto, eu estou falando ali 200 mil e pouquinho em diante, que é o que a gente encontra normalmente para escoamentos turbulentos em sistemas de abastecimento, certo? E também para valores de C, que são inferiores a 120, com esses números de Reynolds muito elevados e o escoamento rugoso, né, acaba que essa equação ela se torna inadequada. E aí é um problema, tá? Porque não tem como a gente garantir que o escoamento não entre na zona de rugosidade. Então, assim, além do coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams, além de depender do diâmetro, ele também é afetado pelo grau de turbulência. Tá? Então, ele não caracteriza uma categoria de tubos como especificado nas tabelas que acompanham as fórmulas. Tipo, nessa tabela aqui, eu só olho para o material, mas se eu tiver valores do coeficiente menores do que 120, como, por exemplo, o aço rebitado, ou o aço corrugado, né? Ou então o aço rebitado em uso aqui, ou aço soldado, que já esteja em uso, ou o próprio concreto com acabamento comum, ou ferro fundido, né, que já esteja mais usado também,
eu acabo tendo o risco dessa equação não corresponder às minhas expectativas, porque não está considerando o diâmetro, e o diâmetro ele vai interferir, né, dependendo ali da turbulência do escoamento, o diâmetro ele vai interferir sim na relação da perda de carga, tá? Então, os nossos problemas de condução de água, a perda de carga, ela tem que ser avaliada com muito rigor. Como eu falei, o principal problema hidráulico é, eu quero garantir um abastecimento entre dois lugares. Eu estou pegando água de um lugar e jogando para o outro. E o que é que vai definir isso? A minha demanda. Se eu estou retirando água de um manancial para abastecer um município, eu preciso saber de quanto é que aquele município precisa. Eu não vou simplesmente dizer assim, ó, pega essa água aqui para ti, que é o que dá. Não. Eu vou estudar toda a característica populacional e cultural daquela região, e a partir daí eu vou calcular a vazão que eles precisam, ou seja, a demanda necessária que eu tenho que atender, e vou dimensionar todo o meu sistema hidráulico para suprir a essa necessidade. É o que a gente vai fazer lá em saneamento. Eu já estou começando a fazer isso com eles lá. Então, assim, a demanda é o nosso principal problema. A perda de carga disponível ali vai depender muito da topografia do terreno. Né? Quando a gente tem um terreno descendente, é ótimo. Quando não tem, aí a gente vai precisar fornecer energia ao esse fluido através de uma máquina, né? Através de uma bomba. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Então, como os nossos problemas de condução de água, que são os principais problemas hidráulicos aplicáveis aí na vida real, a gente não pode trabalhar muito bem, né? Não pode contar com essa incerteza sobre a turbulência do escoamento. Não dá para contar que o escoamento vai ficar sempre naquela faixa ali de turbulência. Então, a gente acaba sempre preferindo, né, se possível for, utilizar a equação universal, que o fator de atrito ele pode ser determinado analiticamente. E se a gente cair naquele problema de que eu não conheço o diâmetro e a vazão, né, eu posso simplesmente utilizar um método iterativo, né, e ficar fazendo interações até o meu problema convergir. Né? Não tem problema, só dá mais trabalho, mas computadores fazem isso perfeitamente. Ficam rodando essas rotinas aí de iteração. Para quem não lembra o que é um método iterativo, eu chuto um valor e aí vou calculando os outros e calculando o erro, até o erro chegar a menor do que 5%. Nós vamos fazer exemplos ainda mais adiante, tá, da resolução desse método. Então, eu vou aqui resolver com vocês hoje aquele exemplo que ficou faltando da aula passada, aí depois eu vou comentar aqui também um exemplo já da aplicação da equação de Hazen-Williams. Eu resolvi fazer esse primeiro, porque como ele já estava marcado como exemplo 3, eu não quis tirar de ordem das notas de aula de vocês, mas eu resolvo ele. Na verdade, eu acho que eu vou fazer assim, eu vou comentar logo o exemplo de Hazen-Williams, depois eu volto para resolver isso daqui, que é relativo à perda de carga, né, com a equação universal. Vou finalizar a aula com ele. Eu vou logo partir para o exemplo 4, que é uma aplicação da matéria que a gente acabou de conversar. Eu vou ver se eu tenho aqui um chiclete, para ver se com o chiclete facilita esta minha gargantinha cortada. Então, vamos lá. O sistema de abastecimento de água de uma localidade é feito por um reservatório principal com nível d'água suposto constante na cota 812. Então, esse aqui é o nosso reservatório principal e eu vou chamá-lo de R1, tá? E para o reservatório de sólidos, que complementa a vazão de entrada na rede, nas horas de consumo, com nível da água na cota de 800 metros. Então, esse aqui é o meu reservatório de sobras, e eu vou chamá-lo de R2. No ponto B, na cota 760, inicia-se a rede de distribuição. Então, o que é isso aqui? O que é que está acontecendo? B é a rede de distribuição da cidade, né, do município. Então,
A situação aqui é a seguinte: eu tinha um município que ele era abastecido por um reservatório principal lá, o R1. Então, esse reservatório abastecia a entrada da rede. À medida que o crescimento populacional foi aumentando, né, à medida que a população foi crescendo nesse município, a minha vazão máxima aqui, fornecida por esse reservatório, não era mais suficiente para abastecer todo aquele município. E aí, o que é que foi feito? Foi feita uma ampliação do sistema através de um segundo reservatório, que ele é o seguinte: ele é abastecido também pelo reservatório principal. Então, a estação de tratamento de água, ela lança água aqui, no reservatório principal. Tá? E aí ele abastece a cidade e abastece também esse reservatório de sobras. Só que chega um momento que a cidade começa a consumir tanta água que só a vazão do reservatório R1 não é suficiente. Então, o reservatório R2 começa a abastecer também o município. E aí abastece. Quando a demanda chega a um ponto que não precisa mais da ajudinha do R2, ele volta a encher e fica lá estático até que seja necessário que ele funcione de novo. Basicamente, o reservatório de sobras funciona dessa forma. Então, eu quero saber para qual o valor da vazão na rede QB, tá? A vazão que está saindo aqui no ponto B. A linha piezométrica no sistema é amostrada na figura. Então, se vocês observarem, isso aqui é a linha piezométrica do escoamento. Tá? Lembrando, né, a linha piezométrica, ela é o local geográfico das cotas piezométricas nos pontos. Então, aqui, fazendo uma análise preliminar na figura, nós temos o valor da cota piezométrica no ponto A, nós temos o valor da cota piezométrica no ponto B, e temos o valor da cota piezométrica no ponto C, que é a entrada do reservatório 2. Só que a cota piezométrica, ela é medida de um mesmo referencial, né? Então, ela não vem até aqui, não. Ela vem até um plano horizontal de referência, que eu vou colocar esse plano como sendo aqui o ponto B. Deixa eu puxar aqui até o canto certo para não dar a impressão errada. Então, é isso aqui. Tá? Lembrando, a cota piezométrica, essa aqui está parecendo uma vara de bambu todo. A cota piezométrica é o somatório da carga de pressão mais a cota topográfica lá no ponto. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, o material da adutora é aço soldado novo e eu quero que se utilize a fórmula de Hazen-Williams e se despreze as cargas cinéticas nas duas tubulações. Aqui, as cargas cinéticas não vão ser iguais, porque os diâmetros são diferentes. Eu tenho uma tubulação de 6 polegadas e uma tubulação de 4 polegadas. Entretanto, a diferença entre elas vai ser tão pequena, tão irrisória, que foi pedido para que a gente despreze essas cargas cinéticas. Então, nosso V ao quadrado sobre 2G aí não vai interferir. Dito isso, a gente tem que fazer uma análise do escoamento através do que a nossa linha piezométrica está mostrando. O que é que a gente sabe? Já é sabido nosso, sabe-se que a linha, o escoamento, vou colocar assim, o escoamento acontece da maior cota piezométrica para a menor cota piezométrica. Na situação, né, onde a gente tem um reservatório de sobras, na situação do problema, pode-se ter as seguintes alternativas.
Quais são as alternativas? R1 abastece a vazão no ponto B, né? E também o R2, ou seja, o meu reservatório R2, o meu reservatório de sobras está enchendo. R1 abastece QB, né, que é a vazão de distribuição. Quando a gente tem isso aqui, duas coisas são certas. O reservatório principal, ele sempre vai abastecer, e a tomada d'água, né, a saída, sempre vai ser abastecida. Então, o R1 pode abastecer o QB e o R2 ao mesmo tempo, pode abastecer apenas o QB e R2 ser estático, ou seja, ele já está cheio, não cabe mais água dentro dele, e a cidade não está precisando de água lá. Então, ele está aqui no nível estático, nem entra nem sai água. Ou a gente tem a terceira opção, que é R1 e R2 abastecem QB. Ou seja, é o horário de pico, onde eu tenho muita gente consumindo água e aí só o reservatório R1 não é suficiente. Tá? Eu posso ter essas três coisas acontecendo aqui no meu sistema. Quem é que vai me dizer o que é que está acontecendo aqui? A linha piezométrica. Pela análise da linha piezométrica, porque eu sei que o escoamento ele vai sempre da maior cota para a menor cota, eu consigo descobrir se R2 está abastecendo, sendo abastecido ou estático. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para as cotas piezométricas aqui. A cota piezométrica em A, ela é a maior de todas. Se a gente traçar aqui o plano horizontal paralelo, só para saber onde é que ela está, eu tenho aqui, ó, essa diferença inteira que a gente já conhece como perda de carga disponível. Eu coloquei aqui em amarelo só para aparecer mais em nada. Nossa, mas isso está tão não reto, de um jeito, mas não vai para cá não. Vou deixar assim, tá? Então, a cota piezométrica em A, por ser a do reservatório principal, ela tem que ser, obrigatoriamente, a maior de todas, porque o R1, ele sempre vai estar abastecendo. Então, ele tem que ter a maior cota piezométrica. A minha dúvida aqui é, a partir dessa linha, o que é que acontece? O 2 abastece, está sendo abastecido ou está parado? Para ele estar parado, eu tinha que ter, se eu não tenho o negócio se mexendo, né, se está parado, se nem está recebendo e nem está perdendo, a minha linha piezométrica ela tem que estar estática, porque quando eu não tenho vazão, eu não tenho perda de carga. Se eu não tenho perda de carga, se a perda de carga é igual a zero, a perda de carga unitária, que é igual ao ΔH dividido pelo comprimento, ela também vai ser zero. E a perda de carga unitária, ela é a inclinação da linha piezométrica. Se ela é a inclinação da linha piezométrica e ela é zero, então a nossa inclinação aqui ela é zero. Logo, a linha ela teria que ser horizontal. Então, eu já descarto essa alternativa, porque a minha linha piezométrica aqui no trecho BC, ela não é horizontal. Ela teria que estar aqui, ó, paradinha, sim, porque não estaria acontecendo nenhum movimento aqui nesse trecho. Então, já sei que o R2 ou ele está dando ou ele está recebendo. Quem é que vai me dizer isso? As cotas piezométricas. A cota piezométrica em B, que é esse valor aqui, ela é maior ou menor do que a cota piezométrica em C, que é esse pedaço aqui. Basta a gente conferir no olho. Daqui a gente já sabe que a cota piezométrica em B ela é maior do que a cota piezométrica em C. Se ela é maior, a água está indo sempre da maior para menor. Então, eu estou tendo água descendo aqui, ó. Logo, o R1 está abastecendo tanto a cidade quanto o reservatório R2, que é essa nossa primeira alternativa aqui. Então, toda essa análise foi para a gente começar a nossa questão, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a minha figura, eu já sei que eu tenho uma vazão aqui no primeiro trecho, que eu vou chamar de QAB, e eu tenho aqui uma vazão no segundo trecho, QBC, tá? A equação que ele pede para a gente usar é a equação de Raji-Williams. Então, eu tenho que tirar o valor
do coeficiente de rugosidade, que é o material, cadê? Aço soldado novo, então eu venho aqui na tabelinha, ó, e olho, aço soldado, tubos novos, o C é igual a 100 e... Ai, que coisa gigante. A 130. Vou fazer só assim, tá? O C é igual a 130. Então, voltando para lá. E a forma de Hazen-Williams, a gente já sabe qual é. Então, da figura, ó, a cota piezométrica em B é maior do que a cota aqui, né, do reservatório C. Então, o escoamento acontece de B para C, logo o R1 está abastecendo os dois, tá? Se eu tenho o reservatório R1 abastecendo o R2, eu vou calcular, então, a minha perda de carga total aqui no meu sistema. Porque, independente da saída aqui, da vazão, eu tenho uma perda de carga total disponível aqui no meu sistema hidráulico, que depende das cotas piezométricas. Né? Então, eu aplico o Bernoulli entre o R1 e o R2. P1 sobre gama mais E1, que seria a cota piezométrica, que no caso de reservatórios abertos, né, reservatórios ou escoamentos abertos para a superfície, a cota piezométrica ela é igual à cota topográfica, por conta que a pressão efetiva é nula. Né? Então, nós temos a cota piezométrica em 1, que é aqui no ponto A. As cargas cinéticas, ele nos pede para desprezar, então nós não vamos precisar nos preocupar com elas. E aqui a cota piezométrica em 2, que é o reservatório R2, a cota piezométrica em C, mais a perda de carga total no trecho, tá? Então, a perda de carga vai ser a diferença entre as cotas piezométricas. Uma é 812, que é a do reservatório principal, e a outra é 800, que é a do reservatório secundário. A nossa perda de carga, então, no sistema completo, disponível, é de 12 metros, tá? Só que aí aqui nós temos um problema. Nós temos duas tubulações com diâmetros diferentes. Então, eu tenho que quebrar. Eu vou ter um trecho AB, onde o meu diâmetro é de 6 polegadas e o comprimento é de 650, e tem um trecho BC, onde o diâmetro aqui é de 4 polegadas e o comprimento é 420, tá? Então, a gente tem que separar isso aqui. Mas como é que eu vou aplicar essa perda de carga total, se a perda de carga total que eu tenho é com o elemento inteiro? A inclinação da linha piezométrica não muda. E, mais uma vez, inclinação da linha piezométrica é a perda de carga unitária. Então, como a inclinação é a mesma, ou seja, a inclinação não muda, ela é constante por todo o escoamento. O que seria uma inclinação dessa mudando? Seria isso aqui, ó. Ela vem aqui, quando chega bem aqui, ou vem reto, ou... Então, ou ela pode vir assim, ó. Tá? Então, isso aqui é uma mudança de inclinação. Quem causa isso aqui são perda de cargas pontuais, né? Quem causa a mudança da inclinação na linha piezométrica. Então, a linha piezométrica, a inclinação da linha piezométrica, ela é numericamente igual à perda de carga unitária, né? Então, a gente sabe que o J no trecho 1, que é o trecho AB, é igual ao J no trecho 2, que é o trecho BC, que é um J total. Então, se eu conheço a perda de carga entre os dois reservatórios e sei o comprimento total, que é L1 mais L2, 650 mais 420, então eu consigo aí descobrir quem é o J que vai atuar em cada trecho unitariamente. Aí pronto, matou a questão, né? A dificuldade dessa questão era mais um problema de conceitos do que propriamente da equação de Hazen-Williams, porque se eu conheço a perda de carga no trecho, sei o diâmetro e o comprimento, né, eu quero as vazões que vão passar ali para descobrir a vazão que sai aqui. Ó. O que é que eu sei? Que a vazão no trecho AB, ela é igual à vazão que sai no ponto B, mais a vazão que vai até o reservatório 2. A vazão vem aqui e ela se divide em duas. Então, se eu descobrir as vazões nos trechos, eu descubro qual é a vazão
no ponto B, e aí consigo encontrar o que a questão me pede, que é essa vazão e também a carga de pressão lá no ponto B, tá? Mas vamos primeiro para a vazão. Então, eu vou analisar aqui cada trecho individualmente. Lembrando, a fórmula de Hazen-Williams, que é obrigatoriamente nós temos que utilizar, porque foi exigido na questão, tá? No trecho AB, o que, é que a gente tem? Diâmetro é 6 polegadas, né? Ou seja, diâmetro 1 é 6 vezes 25, é 150, né? 150 milímetros. O C, 130, não muda. E o J, no trecho, é 0,0112, que é a mesma perda de carga unitária nos dois trechos. E aí eu aplico o Hazen-Williams aqui nesse trecho. Com isso, fazendo essa continha, eu descubro a vazão no trecho 1, né, que é a vazão aqui no trecho AB, tá? 0,216 metros cúbicos por segundo. Se eu multiplicar por 1.000, 1, 2, 3, a vazão aqui no trecho AB é de 21,6 litros por segundo. Só para ficar num número mais saudável. Do jeito que eu fiz para o trecho AB, eu vou fazer também para o trecho BC, onde o diâmetro é de 4 polegadas, ou seja, o diâmetro 2 aqui é de 100 milímetros. Eu sempre transformo porque na equação a gente tem que entrar, né, com as equações, as grandezas na unidade do sistema internacional. Substituindo aqui, ó, mais uma vez, diâmetro em metros, ó, aqui estava em metros aqui também. A nossa vazão no trecho 2 vai ser 0,00745, ou seja, a nossa vazão no trecho BC, ela é de 7,45 litros por segundo. E aí é só fazer a diferença, porque a vazão que sai aqui no B é a que vem do R1 menos a que vai para o R2. Então, a nossa vazão em B, ela é de 14,2 litros por segundo, tá? Eu só fiz diminuir aqui uma pela outra. Na verdade, é porque eu coloquei aqui duas casas decimais. Ok. 14,2 litros por segundo. Isso aqui era a primeira parte da questão. Na segunda parte da questão, ele nos pede o cálculo da cota da carga de pressão aqui no ponto B. Para descobrir a carga de pressão aqui, mais uma vez, se eu passar no nível de referência, aqui horizontal, eu sei que a cota piezométrica em B ela é a cota geométrica em B mais a carga de pressão de B. A cota geométrica eu sei quanto é 760. Então, eu conheço. A carga de pressão é o que eu quero. Então, se eu descobrir a cota piezométrica no ponto B, eu consigo, então, calcular a minha carga de pressão. E o que é que eu sei? Eu sei que o escoamento vem nesse sentido. E eu conheço aqui a vazão nesse trecho, conheço a vazão nesse trecho. E também conheço os comprimentos, conheço os dois e conheço a perda de carga unitária. Se eu conheço comprimento e perda de carga unitária, eu conheço a perda de carga em cada trecho também. Se eu quero a cota piezométrica e conheço a perda de carga e sei de onde o reservatório vem, eu vou aplicar, então, o Bernoulli do reservatório R1 até o ponto B. E aí eu tenho P sobre gama mais E1, as cargas cinéticas foram desprezadas, mais uma vez, vai ser a carga de pressão no ponto B, né, mais o ZB, mais a perda de carga aqui no trecho 1, que é esse trecho aqui, trecho AB. Como é que eu calculo isso aqui? É J1 vezes o L1, onde o J1 é 0,0112 e o L1, 650 metros. Daí a gente, nossa, eu risquei bem aqui. Daí a gente tem
que a cota piezométrica no ponto B, então, é a cota piezométrica no ponto 1, cota piezométrica no trecho 1, menos a perda de carga, né, que é J1 vezes L1. 812, que é a cota lá do reservatório, e a multiplicação aqui da perda de carga unitária com o comprimento. Logo, a nossa cota piezométrica no ponto B, 804,72 metros. Sabendo a cota piezométrica, agora a gente sabe quanto é a carga de pressão, porque o Z, nossa cota topográfica, a gente sabe que é 760 metros. Fazendo a subtração entre cota piezométrica e carga cota topográfica, a nossa carga de pressão em B, então, o PB sobre gama, é igual a 44,72 metros de coluna d'água. Então, aqui era uma questão bem mais conceitual mesmo do que propriamente da aplicação da fórmula de Raven-Williams sozinho, tá? Basicamente, a gente tinha que conhecer bem o comportamento da linha piezométrica. Eu sempre trago para vocês esses problemas que a gente tem que lembrar qual é a definição da linha piezométrica e qual é a sua importância geométrica também, né, para o escoamento e a relação entre a linha piezométrica e a perda de carga, com a perda de carga e com o sentido do escoamento. Eu vou bater nessa tecla bastante ainda esse semestre. Daí eu vou voltar aqui agora para o exemplo 3 para a gente resolver e finalizar com ele, tá? Voltar aqui. Pronto. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? Nesse exemplo, eu quero determinar a rugosidade média absoluta da adutora. Também é um exemplo bem simples de se resolver, tá? Então, vamos lá. Um ensaio de campo em uma adutora de 6 polegadas de diâmetro. Deixa eu pegar um azulzinho mais escuro. Diâmetro igual a 6 polegadas, na qual a vazão era de 26,5, vazão 26,5 litros por segundo. Para determinar as condições de rugosidade da parede, foi feito, medindo-se a pressão em dois pontos, A e B, distanciados entre si, né? 1.017 metros, então o comprimento aqui do trecho que nós estamos trabalhando é 1.017 metros. Eu fui apagar aqui agora e procurei um borracha, tá? Para apagar. Não estou bem, não. Com a diferença de cotas topográficas igual a 30 metros. Ele só diz isso, a diferença de cotas é igual a 30 metros. Sendo a cota de A mais baixa que a cota de B. A pressão em A foi igual a 68,6 newtons por centímetros quadrados. E em B, 20,6 newtons por centímetros quadrados. Determine a rugosidade média absoluta da adutora. Então, a gente conhece a pressão em A, que foi de 68,6 newtons por centímetro quadrado, e nós conhecemos a pressão em B, que foi de 20,6 newtons por centímetro quadrado. Antes de começar aqui, né, e eu sei que a diferença entre cotas é de 30 metros e que A é mais baixo do que B, mas eu não sei aqui qual é o sentido do escoamento, tá? Ele não me disse aqui qual é o sentido do escoamento, só disse a diferença de cotas. Então, a gente precisa descobrir aqui o sentido do escoamento ainda. Existem duas formas da gente descobrir o sentido do escoamento. Calcular a carga em cada posição, tá? Ou então, aplicar Bernoulli, chutando o sentido. Se a perda de carga der positiva, a gente acertou o sentido. Se a perda de carga der negativa, a gente errou o sentido. Tá? Então, tem essas duas formas. Como a gente conhece tudo, eu vou chutar um sentido aqui e vou
dizer aqui o que acontece. Então, ele diz aqui que a cota em A é mais baixa que em B. Ele diz que o escoamento ele é assim. A é menor do que B. Então, eu vou chutar que o escoamento acontece de B para A, tá? Isso aqui é uma suposição. Supondo que o escoamento acontece de B para A, aplicando Bernoulli, então, de B para A, né? Nós temos PB sobre gama, mais ZB, mais VB ao quadrado sobre 2G, é igual a PA sobre gama, mais EA, mais VA ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga no trecho. As velocidades, elas são iguais porque nós não temos mudança de diâmetro. Então, a velocidade em A é igual à velocidade em B. Então, o que é que eu tenho aqui? O PB e o PA, as cargas de pressão, eu conheço, tá? E a diferença entre as cordas, eu também conheço. Eu sei que ela vale 30 metros. E aí, eu vou simplesmente colocar aqui, né, no sentido que eu chutei. Então, eu tenho que a perda de carga, ela vai ser PB menos PA sobre gama, mais ZB menos ZA, tá? Que é a diferença de cordas que foi dada, e a diferença de pressões nós também temos. Só que aqui está em newtons por centímetro quadrado. Eu vou transformar isso aqui para Pascal, tá? Para quilopascal. 1 centímetro, vou fazer de outra cor. 1 centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados. Então, Newton por centímetro quadrado vai ser igual a Newton sobre 10 a menos 4 metro quadrado. Ou seja, é 10 newtons vezes 10 a terceira, né? Dividido pelo metro quadrado. Só que 10 a terceira newton por metro quadrado, isso aqui é 10 quilopascal. Sendo assim, pressão em A vai ser 686 kPa e a pressão em B, 206 também kPa, tá? Eu só transformei aqui porque fica mais fácil da gente aplicar na equação da perda de carga na unidade do SI, né, em quilopascal, que a gente já está acostumado. Sendo assim, a nossa perda de carga no sistema, ela vai ser, ó, pressão em B, 206 menos 686, dividido por 9,81 vezes 10 a terceira, e aqui vezes 10 a terceira, porque nós temos em quilopascal. Mas, como eu disse que o escoamento ia de B para A, eu vou colocar aqui 30, tá? Para saber se está certo o nosso sentido. Então, a nossa perda de carga aqui vai ser igual. Isso aqui vai embora com isso aqui. E aí eu tenho 206 menos 686 dividido por 9,81 mais 30. A minha perda de carga aqui, ela deu menos 18,93 metros. Ou seja, como a perda de carga deu menor do que zero, o escoamento... Ai, eu tô com coceira no nariz. Pode nem coçar, né, por conta do Covid, mas vamos sair de casa hoje. O escoamento acontece de A para B. E não de B para A, como eu chutei, tá? Então, só para a gente corrigir o sentido do escoamento. Passar aqui um alquinho nas minhas mãos para poder coçar no nariz.
sem peso na consciência. Quanto tempo será que o coronavírus demora para morrer depois que a gente coloca álcool em gel na mão? Álcool em gel ou álcool 70%, né? Passar que eu vou ficar cheirando um álcool agora. Tem cheirinho de hospital. Eu acho bom. Então, pronto. Nós já descobrimos a perda de carga. Né? Se nós sabemos a perda de carga, o comprimento, a vazão e o diâmetro, a gente tem como calcular o nosso fator de atrito. Então, vamos aqui, ó. Aplicando. Não vou aplicar, eu vou utilizar. Utilizando a equação da perda de carga universal, nós temos ΔH é igual a 0,0827 FL, que é ao quadrado, sobre DA quinta. Então, a nossa perda de carga, aqui deu menos 18, mas na verdade ela é 18,93, tá? O menos aqui é só para indicar que a gente aplicou o Bernoulli de B para A, mas na verdade o escoamento acontece de A para B. Então, a gente teria que ter feito PA menos PB e ZA menos EB. Só para indicar aí para vocês, né, que o sentido foi equivocado. Então, 18,93 vai ser igual a 0,0827. O fator de atrito eu não sei quanto é o que eu quero descobrir aqui, porque eu preciso da rugosidade. Comprimento, 1017. A vazão, 26,5, então é 26,5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, dividido pelo diâmetro à quinta. E o diâmetro também não lembro, eu tenho que voltar lá. Queria muito traçar um traço reto aqui. Tenho que voltar aqui e olhar 6 polegadas. 6 polegadas, 150 milímetros, né? Então, 0,15 elevado à quinta potência. Com isso, o fator de atrito vai ser igual. Vou calcular aqui diretamente, tá? Eu tento escrever um igual sem esse traço ligando, mas não dá. 0,15 elevado à quinta potência vezes 18,93 dividido por 0,0827 dividido por 10,17 dividido por 26,5 dividido por 1.000 ao quadrado. Nosso fator de atrito deu 0,0243. 2434. Vou colocar mais um casa decimal para ficar aqui com o máximo de redução do erro de arredondamento possível. Esse foi o nosso fator de atrito. Então, para calcular a rugosidade a partir do fator de atrito, eu preciso saber se o escoamento ele é turbulento ou laminar. Então, cálculo do número de Reynolds. E quem me diz isso é o número de Reynolds. Então, Reynolds é igual a VD sobre Ni, como eu estou trabalhando aqui já com vazão, é 4 vezes a vazão sobre π, diâmetro, vezes a viscosidade cinemática aqui do nosso fluido. Então, é 4 vezes 26,5 vezes 10 a menos 3, porque é em metro cúbico por segundo, π. O diâmetro é 150 milímetros, então 0,15 metros, e a viscosidade da água 10 a menos 6. Então, nosso número de Reynolds vai ser igual a 6,5 por 1.000 vezes 4 dividido por π, dividido por 0,15 vezes 10 elevado a 6. 224
938,99. Esse é o nosso número de Reynolds. Como o Reynolds aqui foi maior do que 4.000, o nosso escoamento é turbulento. Se o escoamento é turbulento, como já era de se imaginar, né? Porque se eu peço a rugosidade, se fosse laminar, não dependeria, o número de Reynolds, o fator de atrito não dependeria da rugosidade, não teria como eu descobrir. Mas, mesmo assim, sempre tem que conferir. Então, aplicando a equação de Suomi Jane, né, que é a equação do fator de atrito. O fator de atrito é igual a 0,25 vezes o log da rugosidade sobre 3,7D mais 5,74 sobre Reynolds elevado a 0,9. Isso aqui tudo ao quadrado. Eu sei que é o valor do número de Reynolds e sei também quanto é o diâmetro. Falta descobrir a rugosidade que está aqui dentro do logaritmo. E sei o valor do fator de atrito. Logo, fator de atrito 0,0234 é igual a 0,25 sobre o log. Eu vou chamar isso aqui tudo, tá? De x. Só para poder facilitar aqui a minha escrita, tá? O log de x ao quadrado. Ou seja, o log de x é onde y sobre 3,7D mais 5,74 sobre Reynolds da 0,9 é x, tá? Definido como x. Log ao quadrado de x é igual a 0,25 dividido por 0,0234. 10,68 376. E aqui eu estou colocando vários casos decimais para ir reduzindo o erro de arredondamento. Se eu quero tirar aqui o quadrado, eu aplico a raiz dos dois lados da equação. Né? Então, eu aplico aqui a raiz aqui e aplico a raiz aqui. Então, o logaritmo do nosso x aqui, na base 10, ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 10,68376. Ou seja, ele é igual a mais ou menos, quanto é a raiz aqui? 3, raiz de 10,68376. 3,268. Por que eu fiz mais ou menos? Porque existem duas raízes, né, para que esse valor dê 10 elevado a 68376. Eu sei, pela minha experiência, né, eu que já calculo o fator de atrito há muito tempo, que o logaritmo dessa expressão aqui, ele é um valor negativo, tá? Então, eu sei que a raiz dessa equação, ela é o valor negativo. Mas eu vou calcular tanto para o positivo e tanto para o negativo. E aí vocês vão ver que o valor da rugosidade vai dar uma coisa totalmente absurda. Tá? Então, para log de x igual a 3,2686, né, que é o valor positivo, para a gente fazer um logaritmo, eu sei que log de x na base 10 aqui, né, ele é igual a isso aqui, se somente se, né, 10 elevado a isso aqui, 3,2686 foi igual ao nosso x, ou seja, a nossa expressão aqui. Então, epsilon sobre 3,7 vezes o diâmetro em milímetros, que é 150, mais 5,74
sobre o Reynolds elevado a 0,9, eu não vou substituir o valor do Reynolds aqui, porque é muito grande, tem que ser igual a 10 elevado a 3,2686. Daqui a nossa rugosidade, ela vai ser 10 elevado a 3,2686. 1.800 tarará. Isso aqui eu passo. Ei, passou por quê? Eu passo esse valor aqui agora para cá subtraindo, né? Então, menos 5,74 dividido pelo número de Reynolds, 224,938,99 elevado a 0,9. Foi que eu errei aqui, hein? Ah, não tem esse ponto. Deu 1.800, 1.856, vezes 3,7, vezes 150. Então, isso aqui deu 1.030, 132,2 milímetros. Algo errado não está certo, né? Então, para o log de x, né, também na base 10, igual a menos 3,2686, o que é que nós temos? Nós temos que 10 elevado a menos 3,2686 é igual ao x. Logo, y sobre 3,7 vezes 150 mais 5,74 sobre o Reynolds elevado a 0,9 é igual a 10 elevado a menos 3,2686. E aí, daqui, ó, vou fazer aqui também a conta. 10 elevado a menos 3,2686. Já deu aí o número da ordem de 10 a menos 4, tá? Aí, isso aqui ainda menos, abre parênteses, 5,74 dividido, abre parênteses, 224,938,99 elevado a 0,9, fecha parênteses, e fecha parênteses, são 2. Isso aqui vezes 3,7 e isso aqui vezes 150. Então, a nossa rugosidade aqui deu igual a 0,25 milímetros. E aí, esse é o valor, né? Eu não posso ter uma rugosidade do tubo de 1 milhão de milímetros, tá? 1 milhão de milímetros, se eu dividir por 1.000, dá em metros, né? 1, 2, 3. Se eu dividir por 1.000, dá em quilômetros. Eu tenho uma rugosidade aqui de 1 quilômetro. Eu acho que fica super certo, né? Esse valor aqui super combina com um escoamento, né? A rugosidade é de 1 quilômetro. Imagina o tamanho do diâmetro. Então, esse valor não é hidraulicamente possível. Então, sempre que vocês se depararem com esse problema de descobrir o valor da rugosidade, podem sempre utilizar a raiz negativa, tá? Porque aí já vai encontrar o valor da rugosidade corretamente. Então, por hoje, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu fico por aqui. Muito obrigada aí por terem ficado comigo até agora. E eu vou fazer a chamada.